Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo sobre o JavaScript. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre algoritmos, né? Como eu havia comentado no último vídeo, que eu mostrei a utilização do if, switch case e os loops, vamos criar agora alguns exemplos para colocar isso em prática. Já estou aqui com o Visual Studio 2013 aberto, com uma página HTML montada, mas como eu sempre digo, você pode usar a sua ferramenta de escolha, sua ferramenta de preferência. Bom, os algoritmos que eu vou mostrar nesse vídeo são o seguinte: são vários algoritmos e talvez o vídeo fique um pouco longo. Você que já entende bem de algoritmos, já sabe utilizar o for, os loops para resolver os problemas, né, vai sentir mais facilidade. Primeiro algoritmo vai ser para, dado 3 números, escreva na tela o maior. Depois vamos fazer para calcular a média de um aluno, duas versões, uma versão simples e uma versão mais elaborada. Depois uma função para somar vários números, uma função para cálculo do MC, uma função para calcular número primo com duas versões diferentes. Depois vamos fazer função para calcular o fatorial de forma interativa, recursiva e com memorização. O nome é memorização mesmo, tá? Que vem do inglês memoization, não é de memorização. Tem um significado ligeiramente diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Desenvolver um sisteminha de caixa eletrônico, um objeto para simular um caixa eletrônico, e vamos criar 3 versões de calculadora, versão 1, 2 e 3. Ok? Então eu vou bem rapidinho, porque como são muitos algoritmos que eu quero mostrar, vou tentar deixar o vídeo mais curto possível. Bom, vamos lá. Então primeiro resolver esse problema aqui. Dado 3 números, escreva na tela o maior. Então vou colocar o problema aqui, colocar já a tag script, e o problema que nós vamos resolver o primeiro é uma função onde, dado 3 números, escreva na tela o maior. Então primeira função para resolver esse problema. Então vamos lá, function, vou colocar aqui uma função chamada maior, pode ser o nome dela. Não vou passar os números por parâmetro, tá? Vou pegar eles diretamente aqui. Então o objetivo é ter 3 números. Então o número 1, digamos que eu guarde um valor de 5, número 2, valor 7, número 3, valor 15. Então intencionalmente eu sei que o número 3 é o 15, mas eu vou criar o if para analisar isso para nós. Então se vou fazer o if, né? Então o objetivo é saber qual que é o maior. Dado 3 números, escreva na tela o maior. Então, se o número 1, a resolução fica assim, for maior do que o número 2 e o número 1 também for maior do que o número 3, então eu peço para printar na tela que o número 1 é o maior. Bem simples. Aqui, se o número 1 for maior que o número 2 e maior que o número 3, então o número 1 é o maior. Porém, se não, é o if, se o número 2 for maior que o número 1 e o número 2 for maior que o número 3, então na realidade o número 2 que é o maior. Se o número 1 não for o maior e nem o número 2 for maior que os dois números, então o número 3 só pode ser o maior. Simples. Existem várias formas de você resolver esse problema. Eu poderia ter feito tudo dentro de um if só, pegando esses caras aqui e tentando descobrir qual que era o maior, passando a variável aqui. Enfim, tem várias formas de resolver, mas essa daqui é uma delas para resolver esse problema. Então fica assim. Aí é só chamar a função aqui embaixo. Para chamar a função é só escrever o nome dela. Aí eu salvo o arquivo, salvo ele aqui já na pasta do JavaScript, o nome de index. Aí nós podemos abrir e ver se ele vai trazer o número 3 como maior. Ó, o número 3 é o maior. Então o algoritmo respondeu da forma que nós gostaríamos. Vou trocar aqui agora, vou fazer o número 2 ser o maior. Atualizei já. Vamos atualizar a página. Agora o número 2 é o maior. Agora eu vou forçar o número 1 ser o maior. Vou testar novamente. Agora o número 1 é o maior. Bem simples a resolução desse problema. 3 números e analisa qual é o maior, né? Bom, esse problema já foi. Agora resolver
outro problema. Calcular a média de um aluno, vai ser a versão mais simples, a versão mais básica, né, para calcular a média. Então você pode criar uma function média, onde você passa 3 notas, por exemplo, nota 1, nota 2 e nota 3. Bom, para tirar a média, o que a média é? A média ainda nada mais é do que a soma de todos os números dividido pelo número de termos. Então eu simplesmente posso ter uma variável aqui total, onde o total vai ser nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E embaixo eu tenho a média. A média vai ser o que? Total dividido pelo número de termos. E aí eu retorno a média. Bem simples assim. E aí eu chamo a função média. Eu posso chamar ela direto dentro do documento write, por exemplo. Posso dar um documento write, chamar a função média. E aí passar os 3 números, por exemplo, nota 7, nota 8 e nota 9. Intencionalmente aqui, a média vai ser 8. Então, se nós salvarmos, fizer o teste, a média do aluno é 8. Eu podia ter feito numa linha só, né? Poderia ter feito tudo numa linha só. Pegando esses caras aqui, eu coloco parênteses porque ele tem que somar primeiro. E depois eu divido todo mundo por 3. Aí eu elimino um trabalhinho extra aqui, ó. Eu elimino uma variável. Aí eu retorno assim, direto. Pego as 3, somo, divido por 3. E aí, claro que o resultado vai ser o mesmo, né? Se eu trocar os números, ele vai, obviamente, trazer uma média diferente para mim. Olha lá. Deu um número diferente. Posso pôr aqui nota 5. Olha só. Tranquilo, né? Assim você faz uma função calcula média. Só que essa função requer muita manutenção, porque eu não posso passar outra nota, né? Se eu passar outra nota, não adianta. Então não fica legal. Bom, então a versão 2. Por isso que eu fiz a versão 2. Então apagar essa daqui. Agora a função média em sua versão 2. A versão 2, ela vai ser mais performática, né? Vai ser um negócio mais trabalhado para calcular a média. Então vamos lá. Função média. Aqui eu não vou ter os números, eu vou ter valores. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar um array literal. Então, como vai ser um array literal, eu vou percorrer ele com loop for, aonde o i ele vai iniciar em 0, enquanto o i for menor do que valores.lendo, para pegar o tamanho do array, e mais. Que é um loop for para resolver o problema. Que um loop for para percorrer o array literal que eu vou passar. E aí, quando eu percorrer, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui, pode ser o nome dela soma, onde eu guardo nada, e aí soma mais igual a valores na posição de i. Aí eu retorno, né, a soma dividido por valores.len. Olha só, opa, dividido, né? Pronto, eu tenho uma função média, só que dá pra arrumar algumas coisas aqui, né, que não tá muito legal. Por exemplo, o i tá aqui dentro, né, também não tá legal. Vou fazer assim, o i igual a 0, vou criar um maxlen para armazenar o tamanho do array, e vou criar também uma variável chamada média para guardar a média e ficar uma coisa mais clara. Então o i aqui eu só passo ele, aí o maxlen eu armazeno o tamanho do array aqui, aí eu comparo se ele é menor que maxlen, uma questão de performance. Olha só, e aí em vez de eu ler de novo o tamanho do array, eu já leio a variável, aí fica mais organizado. E na verdade ainda para ficar mais organizado, você pode pegar a média e fazer isso aqui, só por uma questão de clareza, mas aí eu estou gastando uma variável a mais para fazer o trabalho, né? Aí põe um ponto e vírgula. Então o que vai acontecer? Você vai passar uma array literal aqui. Aí eu vou pegar o tamanho do array e guardar na variável maxlen, o i já iniciado em 0. Enquanto o i for menor que maxlen, incrementa. Aí eu vou
Como aqui é um array, eu vou pegar o número na posição de i e vou somar, guardar em soma. E vou fazer isso várias vezes, e aí eu vou somar todo mundo. Eu pego a primeira posição, somo. Pego a segunda posição, somo. Vou somando. No final de tudo, a média é o quê? É a soma de tudo dividido pelo número de termos. Maxlen, como é o tamanho do array, é o próprio número de termos. Aí eu retorno a média. Tá vendo? E aí na chamada fica bem fácil como que você faz. Eu declaro aqui números, por exemplo, que eu quero saber a média. Crio um array literal. O array literal você cria assim, colchetes. Aí eu passo os números que eu quero saber a média. Por exemplo, eu quero saber a média entre 8 e 7. Aí no documento write, eu chamo a minha função média nova e eu simplesmente passo esses números. Ó. Ele vai trazer a média para mim. A média entre 8 e 7 é 7,5. E a minha função não requer manutenção, porque se eu passar mais números, ó, ele continua calculando a média. Olha lá. Média certinho. E aí você pode ir passando outras notas e ele continua calculando a média de forma correta. Uma função que não requer mais manutenção, claro que implica em passar um array literal, né? O array literal você pode declarar ele e numa tela, por exemplo, você poderia ir dando push nele, que é para imputar valores novos. Você poderia fazer isso. Aí você criaria uma função onde você pega os números e vai dando um push, por exemplo, que é para inserir novos valores. Por exemplo, média de 7. Agora eu quero inserir no meu array a média de 9, tá vendo? Também é uma forma legal de fazer. Vou mostrar depois melhor o trabalho com arrays literais, e aí tem esses métodos push para imputar os valores. Olha só. Olha que legal, tá vendo? Então, se você precisar de outro número, por exemplo, você pode criar uma função onde você vai dando push e vai chamando esse cara. E ele vai alimentando o seu array. Nota 5. Olha lá, e vai tirando a média de todo mundo. Tá vendo que bacana? Uma forma também bem legal de trabalhar também, né? Para usar numa tela, um botão que você vai dando push aqui. A gente vai fazer depois uma versão, vamos depois fazer tela, botão, aí vocês vão ver como isso funciona. É bem legal. Tranquilo, né? E se você tem a função média, o outro problema aqui é somar vários números. É muito fácil, porque é só não calcular mais a média na média e ele passa só a somar. Então, se você quer uma versão dessa para soma, é a mesma coisa, praticamente o mesmo código. Você copia, cola, muda o nome para soma, só que você não quer mais quem? A média. Você só quer retornar quem? A soma, então não precisa mais da divisão. E aí você tem a soma direto, ó. Tá vendo? Então eu tenho uma função média e a função soma. Eu também passo uma array literal e ele vai fazer para mim o cálculo e vai retornar normalmente. Tranquilo, né? Então, tá reclamando aqui. Mesmo esquema. Então eu tenho os números, só que eu não quero mais a média, eu quero a soma. Olha só, agora ele soma todo mundo. Tanto se eu passar os números diretamente aqui ou se eu for dando push no array. Também dá no mesmo. Se eu tirar, por exemplo, 2, ele continua. Ou eu posso passar os números diretamente no array literal, caso eu os tenha. Tranquilo, né? Então já tem o problema da soma resolvido e a média. E não precisa mais de manutenção, basta passar uma array literal para ela. Ou uma array, né? Muito fácil. Bom, 2 problemas resolvidos aqui já na tacada só. Cálculo do IMC, eu só vou calcular o IMC, ok? Não vou fazer aquela tabelinha lá toda, que aí isso a gente pode fazer depois, quando a gente for falar do Document Element lá do navegador. Então é bem fácil calcular o IMC, só vou fazer a função de cálculo, não vou fazer por enquanto os resultados. Então o problema aqui é calcular o IMC. Cálculo do IMC, vamos criar uma função chamada IMC, onde você passa o peso e a altura da pessoa. E aí o IMC nada mais é do que o que? IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Só como que eu faço ao quadrado no JavaScript? Tenho a biblioteca math,
que é a biblioteca onde tem várias funções de matemática. E aí você usa o método poll, que ele eleva um número ao quadrado. Então eu quero a altura elevado ao quadrado. E aí você dá um return IMC. Prontinho. Você tem uma função para calcular o IMC. Você passa o peso e a altura, calcula o IMC. Claro que aí você tem que conferir o resultado na tabela do IMC. Então, se eu chamar aqui a função IMC, então uma pessoa que, por exemplo, pesa 70 quilos e tem 1,50 m de altura, a gente vai checar o IMC dela. Ó, o IMC dela é 31. Aí você olha naquelas tabelas da internet, você vai ver que IMC 31 está acima, né? Está acima do recomendado, né? Não é legal um IMC 31. Né? A pessoa tem 1,50 m e pesar 70 kg, está acima do peso. Mas se ela tivesse 1,80 m de altura pesando 70 kg, ó, já fica um IMC de 21, considerado uma pessoa magra. Tá vendo? Então, bem fácil também resolver o problema do IMC. Tá? O match poll eleva o número ao quadrado. Ok? Fácil. Próximo problema. Próximo problema é número primo, versão 1. Vamos ver como calcula. Os números primos, né, inclusive como eu vi na faculdade, o pessoal sempre fala que número primo é um número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Na realidade, o número primo ele pode ser dividido por 4 números, né? Por ele mesmo, por 1, por ele mesmo negativo, e menos 1, e por ele mesmo negativo, né? Por menos 1 negativo, por ele mesmo negativo. Mas na realidade, primeiro eu vou fazer essa versão mais simplificada que o pessoal mostra na faculdade, que é a versão não tão corretamente, matematicamente correta. Então eu vou criar uma função chamada primo, onde eu vou passar um número. E aí, para eu saber se o número é primo ou não, como eu falei, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Quando eu pegar o número e dividir ele por 1, não dá resto. Quando eu dividir por ele mesmo, também não dá resto. Se alguma outra divisão der resto, não der resto, aliás, o resto for zero, então ele não é primo. Então, por exemplo, 4 não é primo, porque o 4 se divide por 1, por 2 e por ele mesmo. O 11 é primo, porque você divide por 11 por 1 e por ele mesmo. Se você dividir 11 por outro número, qualquer outro número, até chegar nele, vai dar resto. Então, não é divisível. Então, 11 é primo. Então, o primeiro número que a função vai passar depois, inclusive, vai ser o próprio 11 para a gente testar. Eu só vou precisar aqui de uma variável de apoio, count, que vai me servir para armazenar as vezes que eu conseguir fazer a divisão. Aí eu crio um contador, onde o meu contador i, ele inicia em 0, e enquanto o meu contador for menor ou igual até o número que eu passar, eu vou incrementar i. Então fica dessa forma. E aí o que acontece? Aqui dentro eu vou fazer a divisão. Vou fazer o parênteses de novo para uma questão de precedência aqui. Se o número dividido por i na posição atual de i, o resto dele for igual a 0, então quer dizer o quê? Que eu consegui fazer uma divisão válida. Se eu fiz uma divisão válida, incrementa meu contador, que está declarado como 0. É isso. Aí aqui embaixo eu faço isso para verificar. Se o contador for igual a 2, então quer dizer o quê? Return, o número é primo. Se não, não é primo. Então, é isso. Bem simples. Então, eu tenho um contador inicial. Relembrando aí, eu vou tentando fazer as divisões. Quando a divisão do número pela posição atual de i, né, o i, no caso, começa em 0, na realidade é que se o i começar em 0 vai dar um problema, né, porque eu vou tentar dividir um número por 0. Então, na realidade, eu vou começar o i em 1. Agora sim, número dividido por 1, se não vai dar resto, então ele vai incrementar o contador. Se der resto só 2 vezes, ele é primo. Aí a gente pode testar a função. Documento.write e chamar a função primo. Aí eu vou passar o 11. Se tiver tudo certinho, a gente vai ver que o número 11 ele é um número que ele é primo. Ele só vai incrementar aqui 2 vezes. Ó, é primo, tá vendo? O número 11 é um número primo.
Se eu tentar o número 4, 4 não é primo, porque eu divido 4 por 1, por 2 e por ele mesmo. Então ele vai incrementar o contador 3 vezes e não vai entrar aqui. Ó, não é primo, o 4. Né? O 10 também não é primo. O 10 eu consigo... Olha lá, também não é primo. Outro número, 5 é primo, né? Então salvar aqui, ó. O 5 é primo, tá vendo só? Então essa é a versão que geralmente, inclusive eu vi na faculdade, uma versão mais simples dos números primos. Porém vou adaptar ela, não vou nem reescrever, eu vou adaptar ela para a versão 2 dos números primos. Na versão 2 dos números primos, que é a versão mais matematicamente correta, o número ele pode ser divisível na verdade 4 vezes, que é por ele mesmo, por 1, por menos 1 e por ele mesmo negativo. Então eu tenho que fazer 4 divisões possíveis e não 2. Só que eu tenho que partir não de 1, eu tenho que partir do número ele negativo, né? Eu tenho que pegar ele e transformar ele no negativo. Bom, então eu vou declarar uma variável chamada aqui inicial, uma variável. E a variável inicial vai ter a posição inicial do meu contador, que vai ser o número. Eu quero transformar ele em negativo, eu faço vezes menos 1. O número vezes menos 1 vai ser ele mesmo, só que negativo. Então se eu passar aqui um 10, o inicial vai ser menos 10. É da onde meu contador vai partir. Inicial. Então se eu passar um 10, meu contador vai começar em menos 10. Menos 10, menos 9, menos 8. Vai passar por todo mundo até chegar nele mesmo, né? Ó, até chegar nele mesmo. E aí fazendo isso, ele vai tentar dividir, ele vai poder dividir 4 vezes para o número ser primo. Ele vai fazer 4 divisões possíveis. E aí sim, se a gente testar o 5 de novo, ele vai continuar sendo primo. Tá vendo? Ele ainda é primo. Só que ele está fazendo todas as divisões que a matemática espera. Se eu passar o número 11 para a função, ó, a função ainda é primo, né? Ela continua funcionando praticamente do mesmo jeito. Só que o conceito dela está diferente. Tá vendo? Não é primo. O conceito dela, eu parto do número nele em negativo, tá vendo? Mas ela está mais matematicamente mais correta. Ok? Essa é a versão 2 dos números primos. Bom, legal. Próximo probleminha, vamos ver. O próximo problema é fazer o cálculo do fatorial. Né? O cálculo do fatorial, o que é o fatorial? Primeiro fazer o fatorial iterativo. Fatorial iterativo. O fatorial é isso aqui, é quando você coloca, por exemplo, 9 ao fatorial. O que é isso? Isso é a mesma coisa que 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá vendo? Então o fatorial é isso aqui. É quando você pega um número e sai multiplicando ele por todos os termos, né? Sai fazendo todas as multiplicações. Então isso é a mesma coisa que isso. Ok, são iguais. Ok? Então a gente vai fazer uma função iterativa para fazer isso. Uma função fatorial iterativa para resolver esse problema. Bom, então eu vou chamar ela de function fatorial. Eu vou passar um número para minha função fatorial. E aí, basicamente, eu preciso fazer um contador, né? Basicamente. Eu vou já declarar uma variável total para armazenar todas as minhas multiplicações. E aí eu faço um loop onde o i ele vai começar na posição do número, né? Na verdade, aqui eu vou fazer um contador ao contrário, eu não vou fazer um contador de 0 até o número, eu vou fazer do número até 0. Na verdade, do número até 1. Então, meu i vai começar em... Normalmente eu coloco assim, né? Mas eu vou colocar um número para fazer um contador que decrementa e não que incrementa. Então, enquanto o i for maior do que 0, i menos menos. Olha só, curioso. E aí eu pego o total e faço... se eu fizer atribuição, né, não vai dar certo, porque eu vou estar substituindo. Né? Então eu vou fazer isso aqui. Né? Lembrando, isso aqui é a mesma coisa que isso daqui. Né? É a mesma coisa. Então eu pego o que está no total, vou começar o total em 1, porque se der 0 aqui, ele vai dar 0 em todo mundo. Então eu começo o total com 1,
Então, primeiro ele vai pegar o número que eu passar, vai atribuir aí, e vai fazer, se eu passar um 10, por exemplo, ele vai fazer 10 vezes 1 é 10, e vai guardar em total. Aí ele decrementa o i, aí o i vai valer 9. 10 vezes 9, aí ele guarda em total, sendo que total já tinha o 10. E aí ele decrementa de novo, vai para 8. Aí vai fazer 8 vezes o resultado do que tinha no total, e vai guardar em total de novo. Aí eu não preciso fazer isso, né? Você faz assim, dá no mesmo. Eu pego o i, multiplico com o conteúdo de total e guardo no próprio total. E aí você vai decrementando o i, iniciando o número e decrementando todo mundo. E aí eu simplesmente retorno o total. E aí você tem um fatorial iterativo. E aí a gente pode testar chamando o documento .write, chamando a função fatorial e passando o número 9, por exemplo, para a gente saber qual que é o fatorial de 9. Se tudo estiver correto, olha só, fatorial de 9 é 362.880. E aí você pode conferir numa calculadora da internet e verificar que o fatorial de 9 é esse mesmo, né? Se você pesquisar lá, você vai ver, vai bater lá 362.880, fatorial de 9. E aí você pode pedir o fatorial de qualquer número, né? Fatorial de 10, sei lá, fatorial de 15, né? Já é um trabalho bem grande de multiplicação. E vai pedindo, ele está passando aqui dentro várias vezes e guardando um número e decrementando ele. Tranquilo, né? Bom, agora o fatorial recursivo, né? No caso do fatorial recursivo, o que acontece? Vou apagar aqui, não vai servir. Ó, o problema agora é fazer o fatorial só que de forma recursiva. O que é recursão? A recursão é quando você chama a função dentro dela mesma. Então vamos lá de novo. Fatorial, vou passar um número, passo um número para minha função fatorial. O que acontece? Como eu vou chamar a função dentro dela mesma, basicamente, a princípio, seria você fazer isso. Ó. Pega o número vezes fatorial do número menos 1. É assim que ela vai funcionar. Só que, como eu estou fazendo menos menos, se você fizer isso aqui, vai dar problema, porque você está chamando a função e não tem parada. Quando você trabalha com recursão, que é você colocar uma função e chamando ela dentro da outra, você tem que ter a parada, você tem que definir onde que a função vai parar, qual que é o seu critério de parada. Se você não fizer o critério de parada, vai estourar um erro de pilha, que é o stack, vai dar um erro de stack overflow, que ele vai estourar a pilha de chamadas do navegador. Cada navegador tem um tamanho de pilha diferente, mas ele vai estourar essa pilha, porque aqui está infinito, né? Ele não vai parar nunca. Então tem que definir a parada. Qual que vai ser minha parada? Vai ser quando o número for igual a 0, o que eu vou pedir para ele fazer? Ele vai retornar 1. Se não, ele vai continuar fazendo, tá vendo? Então aqui está a minha parada. Como eu tenho um comando só, eu posso me dar o luxo de não pôr as chaves, mas se você pode pôr a chave para o código ficar mais claro. Você pode fazer assim também, não tem problema. Bom, tá aí. Então assim, olha só como a função fica muito mais simples, muito mais direta, objetiva. E aí como funciona? Você chamou a função uma vez e passou o número 9. 9 é igual a 0? Não. Então ele não vai retornar 1, ele vai vir para cá. Aí vai pegar 9 vezes o fatorial de 9 menos 1. Mas qual que é o fatorial de 9 menos 1? É 8. Qual que é o fatorial de 8? Ele vai chamar a própria função e vai passar um 8. 8 é igual a 0? Não. Então 8 vezes o fatorial de 8 menos 1. Mas qual que é o fatorial de 8 menos 1? É 7. Qual que é o fatorial de 7? Aí ele chama a própria função e passa o 7 de novo. 7 é igual a 0? Não. Faz, tá vendo? Ele vai indo. Quando ele decrementar em 0, que ele vai, quando ele chamar aqui e passar 0, quando for 1 e a conta der 0, aí vai bater aqui, ó. Return 0. Aí ele vai retornar 1. Quando ele retornar 1, ele vai parar de chamar ele mesmo. Aí ele vai começar a subir, trazendo todos os resultados da multiplicação e multiplicando pelo número. Tá vendo? Ele vai subir. Se você não tiver o if, a parada, ferrou, vai ficar uma recursão infinita e vai estourar a pilha do navegador. Um cuidado que você tem que ter. Vamos testar? Fatorial documento .write fatorial de 9. Passar o mesmo fatorial que eu fiz agora há pouco.
vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. O fatorial de 9 é, olha lá, 362.880. O fatorial de 9, o fatorial de 10, vai acrescentar só uma casinha lá. O fatorial de 15, ó, tá vendo que bacana? Então você tem um fatorial só que de forma recursiva, fica um código muito mais direto, muito mais claro até de entender. Ok? Esse é o fatorial recursivo. Agora eu vou mostrar o fatorial com memorização. Que é esse cara aqui, o memorization, tá? Não é memorização, é memorização mesmo. Que é o fatorial que você memoriza. Por que fatorial com memorização? Ou memorização, como o pessoal usa em JavaScript? Pelo seguinte motivo. Deixa eu desfazer. Vamos supor que eu peço o fatorial de 9. Ele vai mostrar lá. Mas eu quero o fatorial de outro número. Também quero o fatorial de... isso aí. De 7. Depois eu peço o fatorial de 5. Pedi o fatorial de 3 números. E aí ele vai fazer pra mim os dos 3. Tá encavalado aqui, não dá pra entender nada. A gente coloca um BR. Ó. Um fatorial de 9, fatorial de 7, fatorial de 5. Fatorial dos 3 números. Bom, o que vai acontecer nesse caso? A minha função fatorial está sendo chamada 3 vezes e ela está calculando o fatorial do 0 para os 3 números. Quando eu calculo o fatorial de 9, ele calcula e esquece. Quando eu calculo o fatorial de 7, ele esquece. Só que para calcular o fatorial de 9, eu também calculei o fatorial de 7. Quando eu calculei o fatorial de 9, eu calculei o fatorial de 7. Para calcular o fatorial de 7, eu já calculei o fatorial de 5. Então eu estou calculando de novo. Eu calculei o de 9 e calculei o de 7 de novo e o de 5, sendo que quando eu calculei o 9, eu já calculei do fatorial de 1 até 9, né, inclusive. Então, não seria legal guardar eu fazer um armazenamento desses cálculos, aí a próxima vez que eu precisar ele não calcula mais? Essa é a ideia da memorização. Inclusive, se eu colocar no console, ó, no console do navegador, e pedir, por exemplo, a posição do número, ele vai mostrar uma série de interações, ó. Pedir para imprimir no console. Vou mostrar só o primeiro aqui, ó. Só o fatorial de 9. Quantas vezes será que ele vai passar aqui? Aí você aperta o F12 no seu teclado, ele vai abrir o console. Aí você vai na guia console, vou aumentar bem aqui, e aí pede para executar, ó. Atualizou, ó, deu até barra de rolagem, ó, o que ele fez, 9876, olha lá, e foi até 1, aí só do 9, né? Pedi agora o fatorial dos 3 números, vou descomentar aqui, o fatorial dos 3 números vai ficar, ó, 98, aí desce, ó, 1, aí começou de novo, ó, 7, 6, 5, 4, 3, calculou o do 7 e o do 5, tá vendo? Ele fez uma série de execuções, tá vendo? E aí a gente vai fazer a memorização e vocês vão ver que isso não vai acontecer. Bom, eu vou guardar todo mundo aqui, vou comentar pra gente comparar depois e vou criar um novo fatorial. Só que agora, deixa eu até colocar o problema aqui, o fatorial com memorization. Aí eu vou criar assim, function main fatorial, vou passar um número. Aqui vai ter um detalhe, né, que eu vou criar um objeto de cache, né, como a gente fala para memorização, geralmente nós criamos. Eu vou colocar o código aqui e já comento o que está acontecendo. Um if, aonde negação main fatorial ponto, eu vou criar uma propriedade chamada cache, né? Estou verificando se ela existe, né? Se ela não existe, ó, exclamação. Se isso aqui for um define, ou seja, there false, ele vai criar aqui dentro para mim justamente esse cara, onde ele vai guardar um objeto literal que vai ter duas propriedades. Eu vou chamar ela de propriedade 0. A propriedade 0 vai ter o valor 1 e a propriedade 1 vai ter o valor 1. Por quê? O fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1, ok?
Então, matematicamente falando é isso. Fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1. Então, eu já estou criando, já estou deixando armazenado o fatorial de dois números que são sempre assim. Nunca vai ser diferente. Então, eu já estou deixando armazenado. Tá vendo? Se cache for undefined, ele vai criar para mim um objeto cache diretamente. E aí sim, aqui embaixo que vai vir a mágica, que vai ser o seguinte: se não existir um objeto cache com a propriedade número, ele vai entrar nesse if para mim, caso não exista. E se ele não existir, o que ele vai fazer? Vai pegar o fatorial e vai criar para mim a propriedade, e essa propriedade vai ter o nome do número, aonde ele vai ter o valor dessa propriedade vai ser o fatorial desse número com ele mesmo menos 1. Olha só. Então essa aqui vai ser a ideia. E aí eu retorno o fatorial que está armazenado no cache do número passado no parâmetro. Então, o que acontece? Como eu falei, primeiro eu defino a propriedade já cache. Se ela não existir, se ela for undefined, ele cria já com duas propriedades básicas já definidas. E aí eu pergunto o seguinte: não existe a propriedade, o hasOutProper verifica se esse cara aqui, se esse objeto possui uma propriedade desse nome. O nome da propriedade é o próprio número. Se não existir, ele vai criar, tá vendo aqui, eu estou definindo para o objeto uma propriedade chamada o número que eu passar aqui, e o valor dela vai ser o resultado do fatorial, que vai ser recursivo também, tá vendo? Quando terminar, ele vai retornar. Okay, então é isso que isso está fazendo. Então, um exemplo, vamos supor que eu passo aqui 9. Primeira vez, vou executar a função a primeira vez, 9. Existe o objeto cache? Não, ele cria. 9. O objeto cache só tem duas propriedades, ó, 0 e 1. Eu passei 9. 9 é uma propriedade do objeto cache? Não. Então ele vai entrar aqui dentro e vai criar para mim uma propriedade com o nome de 9 no objeto cache. 9 vezes o fatorial de 9 menos 1. 9 menos 1 é 8, ele vai chamar a própria função, só que passando 8. 8. O cache já vai existir. 8 é uma propriedade do objeto cache? Não. Então, cria para mim uma propriedade chamada 8, onde o valor dela vai ser 8 vezes o fatorial de 8 menos 1. 8 menos 1 é 7, ele vai chamar essa função de novo passando 7. 7 é uma propriedade? Não. Não é uma propriedade, não existe. Então, cria para mim uma propriedade chamada 7, onde 7 vezes o fatorial de 7 menos 1. E aí vai indo. Quando terminar, ele retorna tudo e vai ter todos os valores armazenados em todas as propriedades, que vão de 0 até o número que você passar. E aí ele retorna para mim. Depois que ele fizer todo o trabalho, ele vai fazer tudo. Ó, tá vendo? Eu não estou retornando ainda aqui, eu só estou chamando. Depois que todas as propriedades estiverem definidas, ele vai retornar para você justamente a propriedade do número que você passou. Ó, tá vendo aqui? Ele vai retornar a propriedade do número que você passou. E aí, como vai estar armazenado, você vai ver que a execução não vai acontecer duas vezes. Então, vou fazer o teste aqui, ó. Vou pegar esses documentos aqui, reaproveitar eles aqui embaixo. Eu vou testar o primeiro. Não esquecer aqui de trocar. Primeiro eu vou pedir o fatorial de 9, com memorização. Vamos ver, vai dar o mesmo resultado. Ó. Vou imprimir o console log. Vou roubar esse log daqui, pra gente poder testar. Agora sim. Olha lá. Tenho aqui o resultado do console pro fatorial de 9. 8, 9, 876, tananã, 432. Parou no 2, porque o 0 e 1 eu já havia calculado dentro do objeto cache. Tá lá bonitinho. Agora, embaixo eu já vou pedir o fatorial de 7. Vamos ver o fatorial de 7. Olha o fatorial de 7. Só que olha para o console, nem mexeu. Ó, tá vendo? Ele continua mostrando que pelo console ele só fez o fatorial de 9. Quando eu pedi o fatorial de 7, já estava calculado, porque eu já tinha feito o fatorial de 9. E dentro do fatorial de 9 já tem o fatorial de 7. Então já havia calculado, então ele não precisou nem chamar
a função, ele viu que set já era uma propriedade no objeto cache. E ele não precisou fazer. Olha só, que bacana. Ele nem chamou, ó. Ficou só aqui, ele só retornou direto. Ele nem passou por aqui. Ele já retornou para mim o fatorial de 7. E se eu pedir o fatorial de 5? Não. Retornou. E ó, o console. Continua a mesma coisa. Porque eu já calculei no 9. Então essa é a ideia do memoization, né, da memorização no JavaScript. Claro, se você pedir um fatorial que você ainda não calculou, ele vai calcular, porque não vai ter a propriedade lá dentro. Se eu pedir, por exemplo, o fatorial de 11, ele vai calcular, porque 11 não é uma propriedade, aí ele vai adicionar. Aí ele vai tornar um loop maior. Olha lá, ele fez, ó. Só que detalhe, né? Ele fez, como ele já tinha até o 9, ele só fez a do 11 e a do 10. Ó, tá vendo? Ele não começou tudo de novo. Como eu já havia pedido do 9, ele fez o 9 todinho e ficou faltando só o 11 e o 10. Aí ele fez o fatorial de 11 e o fatorial de 10 e retornou aqui embaixo para mim. Perdão, o fatorial de 11, né? Ele fez aqui e decrementou 11 para 10. Quando ele foi decrementar para 9, não precisou, porque já tinha feito. Ó, aí ficou o fatorial de 11. Bacana, né? Então essa é a ideia da memorização. E você pode usar esse padrão para vários outros problemas, não só para calcular fatorial. Vários outros problemas você pode usar o padrão de memorização. E é uma questão só de entender como funciona a técnica e aplicar para os outros problemas que você tem. Ok? Muito bacana essa técnica. Vou apagar tudo, vamos para o próximo problema. O próximo problema consiste em desenvolver um sistema de caixa eletrônico. Vai ser um sistema de caixa eletrônico simples, um algoritmo simples, onde envolve um objeto para fazer depósito e saque. Então eu vou criar um objeto chamado, para ficar elegante, um objeto chamado caixa, um objeto literal. E aí, esse objeto literal eu vou criar uma propriedade chamada saldo, onde vai ter o meu saldo inicial da conta, onde você está 0. Vou criar também um método, uma propriedade que na realidade vai ser um método, né, uma função do meu objeto, vai ser chamada depositar, onde ele vai receber uma função onde você passa um valor, e aí, quando você passar o valor, o saldo vai ser armazenado com o valor que você passar, né? Por que o mais igual aqui? Para preservar o que já tinha no saldo. Se eu colocar igual, e você tiver um saldo, o valor que você vai colocar vai sobrescrever o que tiver no saldo. Eu não quero. Eu quero pegar o que está no saldo, manter e somar mais o valor. Então, esquece. Mais igual aqui. Ok? Para preservar o valor. E aí, vírgula. E faço também um cara chamado saque, onde eu também passo um valor. E mesmo esquema. Saldo. Só que aí vai ser o que? Menos igual ao valor que você passar, porque você está retirando o valor da conta. Vocês viram que eu coloquei o this também, né? Porque o this eu estou apontando para o meu objeto caixa, tá? Meu objeto caixa. Se eu não por o this, ele vai enxergar esse cara aqui. O this ele muda de valor dependendo onde você usa. Por exemplo, se eu digitar this aqui fora, this está apontando para os objetos globais. Então você vai ter aqui document, window, tá vendo? São os caras globais. Se eu apontar this aqui dentro, eu estou apontando this não para minha janela, eu estou apontando this para o meu objeto. Ó, os caras que fazem parte do meu objeto. Depositar, saldo, tá vendo? Ele não tem a lista, só tem a lista do que faz parte do objeto. Depois eu vou falar por que aparecem esses caras a mais aqui. Se eu digitar this aqui fora, ele está apontando para o contexto global. Olha o tanto de cara que aparece. Só que todos os caras disponíveis globalmente. Então o this ele depende de onde você está trabalhando. Como eu estou usando o this dentro do meu objeto, ele vai aparecer para mim todas as propriedades do meu objeto. E é o que eu quero pegar quem? O saldo. E aqui é a mesma coisa. Simples assim. Essa é a primeira, tipo uma versão 1, né? A versão básica do objeto caixa, do objeto caixa onde eu posso sacar e depositar valor. Aí tem os cuidados que você tem que ter. Bom, no saque você não pode sacar um valor maior do que o saldo. Então, se o valor for menor do que o saldo, então o saque pode ser realizado. Se não, você passa uma mensagem. Como é que eu vou passar essa mensagem? Se eu der um return, eu vou
ter que chamar a função saldo e guardar ela no documento write para exibir o return aqui. Só para ficar uma coisa um pouquinho mais elegante, eu vou criar um cara chamado mensagem e ele vai ter valor nenhum, né, dentro da mensagem. E aí vou colocar as chaves aqui, o código ficar mais claro. Podia fazer com if ternário também, que é o if de uma linha. Vou comentar depois dele. E se o valor for menor que o saldo, eu posso fazer o saque. Se não, não posso fazer o saque. Mas eu configuro no meu objeto a mensagem. Se eu não preciso nem pôr um se, eu posso sobrescrever. Diz mensagem vai ser igual. Eu quero sobrescrever mesmo a mensagem que tiver lá. E vou colocar assim, saque não realizado. E aí eu posso consultar depois esse saque não realizado. Eu posso consultar essa mensagem no meu... Vou criar um cara aqui para a gente poder checar o saque. A gente pode criar uma propriedade chamada consultar, que vai ser a consulta do saldo. Como eu só quero consultar, não vai ter parâmetro, e a consulta vai ser um documento .write, aonde ele vai falar para mim saldo atual toda vez que eu consultar ele vai falar para mim qual que é o meu saldo atual. Diz, tá vendo? Ponto saldo. E a mensagem, quando eu consultar, seria legal saber da mensagem quando eu consultar. Vou fazer um tratamento bem bobinho aqui, assim, ó. Se diz mensagem for igual a vazio, então posso até pôr um nulo lá para ficar mais elegante. Else, eu passo esse cara aqui. Em vez de passar o saldo, eu vou simplesmente passar a mensagem. Se houver uma mensagem, se houver uma mensagem, se for vazio não há mensagem, então ele só vai exibir o saldo. Se houver mensagem, eu vou exibir a mensagem. E quando vai existir mensagem? Quando você tentar fazer um saque maior do que o valor permitido. Então você tem o cara configurado dessa forma. Tá faltando umas chaves aqui da função. Simples, né? Aí você começa a operar com seu objeto de caixa. Então primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer aqui, ó, caixa ponto consultar. Quanto será que está o meu saldo? Vamos ver. O saldo atual é 0, não tem nada no saldo. Fiz a consulta. Agora eu vou fazer, depois de uma consulta, eu vou fazer o seguinte, porque vai ficar encavalado as mensagens, eu vou pôr aqui, ó, um BR, para não ficar encavalado aqui as consultas que eu fizer. Aí eu chamo caixa ponto depósito. Vou fazer um depósito de 7.000. Fiz o depósito de 7.000. Eu só depositei, ó, não pedi o saldo. Agora eu vou lá e consulto. Ó, o saldo atual é 7.000. Tá vendo? Fiz a consulta. Vou também fazer agora aliás, vou escrever de novo aqui. Fazer um saque agora. Fazer um saque de 2.000. Depois que eu fizer um saque de 2.000, eu posso fazer uma consulta. Vamos ver como tá agora. Ó, 5.000. Vendo que bacana? Aí você vai operando, ele vai toda vez que você consultar, ele vai te falar qual que é a posição atual do seu saldo, né? Agora eu vou tentar fazer um saque maior do que eu tenho. Eu tenho 5, tinha 7, saquei 2, vou tentar sacar agora 10. Fiz o saque de 10, mas não falou nada. Agora eu vou consultar. Acho que ele deve ter limpado, deixa eu ver. Olha lá, saque não realizado, né? Eu posso até colocar aqui alguma coisa assim, saca não realizado, tentou sacar mais que o limite, né? Aqui, ó, no caso, né? Tentou saque não realizado e falar o motivo do saque, por que não foi realizado, né?
valor maior que limite, por exemplo, valor maior que limite, por exemplo, valor maior que limite. Eu chamei um cara para fazer um saque, só que o saque ele é maior do que tudo que eu tenho na conta. Eu tinha 7, obviamente, dá pra ver aqui que é uma continha de mais e de menos. E aí você tem um objetinho bem legal, você vai chamando ele e vai trabalhando, fazendo consultas, saques e depósitos com um objeto personalizado. Aí dá pra você ir melhorando ele, colocando mais funcionalidades, mas ele faz depósito e saques, né? Dá pra fazer muita melhora, né? Não vou fazer todas as melhoras porque senão já tá longo o vídeo, vai ficar mais longo. Por exemplo, eu tenho que esconder o saldo aqui, tá vendo? É uma melhora a se fazer, é esconder o saldo. Para esconder o saldo eu tenho que trabalhar com uma variável privada. No JavaScript dá para criar variável privada, eu uso uma closure, que é uma função dentro de outra função, e eu escondo ela, né? Isso eu vou mostrar depois porque não faz parte do objetivo de algoritmo. Eu vou voltar a falar de função, vou falar de closure e eu vou mostrar como é que você consegue criar uma variável privada e só os métodos aqui dentro têm acesso a ela. Quem tentar consultar de fora não vai enxergar. Mas já fica bem legal o nosso caixa eletrônico. Ok? Mais um problema resolvido. Outro problema, para finalizar finalmente o vídeo, é desenvolver a calculadora versão 1. Versão mais bobinha, mais fácil de fazer. Versão 1, 3 formas de fazer uma calculadora. Nessa primeira versão vai ser simplesmente uma função aonde você tem uma calculadora. Você pode fazer uma função diretamente, onde você pede um número 1, um sinal e um número 2. Acho que eu desliguei o aqui. Número 2. E aí você simplesmente analisa o sinal, a ideia, né? Você faz um switch case, olha só, utilizando o switch case para resolver um problema. Caso, se for sinal demais, aí você faz o que? Você retorna uma soma entre o número 1 e o número 2. E aí dá o break. Lembrando que o switch case ele é mais rápido do que o if else. Quando você vai analisar uma variável contra vários valores, ele tem uma velocidade maior mesmo, nesse caso. E aí você faz as outras operações. Menos, vou fazer rapidinho aqui, vezes e dividir. Cachorro latindo, dividir. Tranquilo, né? Na divisão é fácil. Você só tem que fazer o tratamento na divisão, que é se o número passado for 0, né, não pode ser dividido por 0. Então, se o número for diferente de 0, ele faz. Se não, eu retorno não pode dividir por 0. Por que eu não coloquei igual aqui? Enfim, porque eu primeiro coloco no if o caso mais provável. Como o caso mais provável é que você passe um número 2 diferente de 0, ele vai vir aqui direto. Então ele vai fazer esse if e retornar esse número. Se eu colocar igual aqui, ele vai ter que analisar o else. Então eu coloco primeiro o caso mais provável no if. Bom, e aí você chama a calculadora. Document, write, calculadora, e passo 2 números, o sinal e outro número. 7,10. Você quer fazer o que? Quer somar? Ó, somou. Você quer dividir? Dividiu. Quer dividir por 0? Olha lá, não pode dividir por 0. Ok? Fácil. Essa é a primeira versão. Versão mais simples, a versão que você vai ver por aí. Versão 2 da calculadora. A versão 2 é uma versão mais JavaScript. A gente vai criar um objeto literal calculadora, aonde as minhas operações vão ser propriedades. Então, soma, aonde você vai passar número 1 e número 2. E aí você retorna a soma dos dois. E aí vai criando as outras propriedades. Vou até copiar e colar aqui, para não ter que digitar muita coisa. Subtração, olha só. Multi,
e a divisão. A divisão é o mesmo esquema, tem que fazer o tratamento, senão você pode deixar o JavaScript fazer a conta. Se você deixar, quer ver, ó, ele fazer a conta, vai acontecer o seguinte, vai funcionar, ó, documento write, só que o próprio JavaScript vai dar uma mensagem pro usuário. Então eu chamo a minha calculadora, acho que eu escrevi errado aqui, deixa eu ver, calculadora. Eu chamo a minha calculadora, ponto, isso aqui é o que? Eu quero somar, tá vendo? Fica uma coisa mais JavaScript, né? Quero somar dois números. Fica tipo trabalhando com objeto, tá vendo? Fica mais claro, fica uma coisa bonita. Somou os dois. Não quero somar, eu quero dividir. Dividiu, vou tentar dividir por zero sem tratamento. O JavaScript vai mandar um erro chamado infinite, tá vendo? Não pode dividir por zero, ele fala infinite, pelo menos o Google Chrome exibe dessa forma. Aí você pode pôr o tratamento para pôr mensagem personalizada, falando que não pode dividir por zero, colocando o if aqui. Fácil nessa versão, uma versão com objetos, onde você tem umas propriedades onde são os números. Eu poderia ter colocado propriedades para armazenar os números, enfim. Tranquilo. Agora a versão 3 da calculadora para finalizar tudo isso. A versão 3 vai ser também um acréscimo ao conhecimento do JavaScript. A versão 3 consiste em criar uma calculadora que vai resolver pra gente o problema do operador sem fazer if. Eu não vou fazer if, não vou fazer propriedade nem nada. A calculadora ela vai ser direta. Olha só. Calculadora. Essa versão é bem legal. Onde vou ter um único... Eu podia fazer uma função direta, inclusive, só para ficar mais elegante. Eu vou chamar um objeto calculadora calcular, onde ele vai ter uma função. Na função você vai passar 3 parâmetros ainda. Número 1, sinal, e o número 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável onde eu vou guardar essa operação. A operação é o que? É o número 1 mais o número mais o sinal mais o número 2. Essa é a operação. O que acontece? Então, se você passar 7 mais 5, o que você vai guardar em operação? Você vai guardar isso aqui, ó. Operação vai ficar assim, ó. 7 mais 5. Tá vendo? Se você passar 7 mais 5, eu estou concatenando todo mundo e vai ficar assim. Imagina que você pudesse pegar isso daqui e mandar executar. E falar assim, ó, executa para mim, traz o resultado e guarda aqui. É isso que a gente vai fazer. Só que para fazer isso, eu vou ter que acrescentar aqui o return, que é do cara que eu vou utilizar para não usar o eval. Eu podia fazer isso com eval. Seria isso aqui, ó. Var, por exemplo, func, vou chamar até de func, eval, e mandar a operação aqui dentro. Tá vendo? E aí eu retorno a func. Você pode resolver assim. Tá vendo? Deixa eu comentar aqui. Você pode resolver assim, só que isso aqui é péssimo, né? Porque eval, ele é péssimo, porque ele é lento e deixa seu código inseguro, aberto ao ataque de hackers. Então, eval, ele é lento por quê? Porque ele cria um escopo dinâmico. Toda função que você cria, ela tem basicamente dois escopos, um escopo global e um escopo local, no objeto de ativação. Se você usa o eval, na hora do eval, ele vai criar um terceiro objeto local, ele vai criar mais um objeto, só que ele só cria esse objeto em tempo de execução. Ele vai criar um objeto em tempo de execução, no contexto de execução, vai criar o objeto, vai usar as variáveis que estão aqui dentro e vai destruir esse objeto. Então imagina, ele já tem uma variável escopo na função com dois objetos, global e local. Você vai criar mais um. Então o eval é ruim. Como é que eu faço a execução disso sem usar o eval? Direto. Você usa um new function, ó, com F maiúsculo. Eu estou criando uma função em tempo de execução. Tá vendo? Eu estou criando a função em tempo de execução. E essa função vai receber o que? Uma operação que ela vai executar para mim. Como é uma função que eu estou criando em tempo de execução, toda função, para funcionar e retornar alguma coisa, tem que ter a palavra return. Ó, tá vendo? Vai ter a palavrinha return com espaço aqui. E isso aqui é a mesma coisa que eu vier aqui e fazer isso aqui. Return. Como eu estou pegando isso e jogando numa função, é como se eu estivesse criando uma função assim, ó. É como se eu estivesse fazendo isso. Não copiou aqui, peraí.
como se eu tivesse fazendo isso. Tá vendo? Só que eu tô fazendo isso em tempo de execução. Bacana, né? E o new function não dá o problema de escopo dinâmico que o eval traz e não tem os problemas de segurança. Como é uma função, eu tenho que chamar essa função. Ó, ela já tem um parâmetro, o corpo dela, que eu estou passando aqui é o corpo da função. O corpo da função qual que é? O return da execução desse cara que você passar aqui. E aí você chama documento.write calculadora.calcular. Aí você passa 3 números, por exemplo, 7 mais 10. Vamos ver se ele vai fazer. Salvei e tá lá, a soma, tá vendo? E você pode passar qualquer operador, e eu não estou fazendo if. Ó, você pode passar o dividir, você pode passar o menos, você pode passar, inclusive o sinal que eu nem tinha colocado nos outros, que é o resto da divisão. Ó. Como eu não programei o sinal, ele está executando para mim de forma dinâmica, eu posso passar a divisão, o resto eu nem tinha feito nas outras calculadoras que eu fiz. E aqui eu posso colocar tranquilamente, trazer o resto da divisão. Se você pôr um número, ele vai concatenar todo mundo, porque não tem nada para executar. Olha lá, ele concatenou. Tá vendo? 7, 5, 10. 7, 5, 10. Ok? E passou o sinal, ele executa. Ó, legal, né? Essa calculadora é bem bacana. E eu não estou utilizando o eval para resolver. Estou utilizando o new function. Então nunca usa eval. Sempre que você precisar fazer uma execução dinâmica, você usa new function. É bem mais legal. Ok? Por hoje é isso. O vídeo ficou longo mesmo, mas queria mostrar tudo no vídeo, só os algoritmos. Quem já manja de algoritmo pode passar tranquilamente e ver só os detalhes do JavaScript. Ok? Até a próxima e vou voltar a falar de função.